Com prazer, com lisonja, com alegria, com honra, com glória, sem nenhum resquício de demagogia, estou apresentando aqui num momento super oportuno que é a Semana Santa, a figura do Padre Crispim Guimarães, hoje pároco da nossa catedral. Homem de conhecimento teológico, filosófico, de vivência pastoral, tem tudo para poder explicar muita coisa para todos nós. Era meu companheiro na articulista, no Progresso, se eu não me engano era quarta-feira, eu na segunda, aí ele foi embora lá para o interior. E aí nós vamos saber um pouquinho dessa história também. Padre Crispim, é um prazer recebê-lo aqui. Muito boa tarde. Boa tarde, a alegria é minha falar contigo e também com as pessoas que nos acompanham através dessa TV. Vamos falar um pouquinho da tua vida primeiro, para depois nós entrarmos nesse assunto da Semana Santa. Padre Crispim é oriundo de onde? Eu sou do estado da Bahia, da cidade de Euclides da Cunha. Eita! E o nome da cidade é dado exatamente por causa do escritor que ali viveu, lá, né, quando escreveu sobre a Guerra de Canudos, quando fez a cobertura. Canudos fazia parte do meu município até 20 anos atrás. Ah, é? E agora está desmembrado, né? E porque ali é meio que na divisa de Sergipe e Alagoas, essa região toda ali, não é onde aconteceu essa guerra? É um pouco, né? Fica a 200 quilômetros de Sergipe e 200 quilômetros de Pernambuco. E a cidade de Euclides da Cunha fica quanto de Salvador? 330. Poxa, não é tão longe não, né? Sim. E de lá foi fazer filosofia, teologia em São Paulo? Filosofia eu fiz em Lorena e teologia fiz em Taubaté, onde tive o Padre Zezinho como meu professor, né? Depois Taubaté, o Padre Fábio de Mello está dando aula também, sim, não? É meu contemporâneo. Meu contemporâneo em teologia, exatamente. Que legal, senhor. Uma pergunta, eu sei que muita gente poderia não entender. Existem duas categorias, se é que se pode falar assim, de padres, os seculares e os religiosos. Por que secular? No seu caso? O secular é o que está ligado a uma diocese, portanto ele tem um território, cujo o responsável do território é o bispo. Perfeito. Né? E a ele somente obediência. Exatamente, a ele somente obediência e somos transferidos dentro desse território, né? E aí tem outras coisas também, a questão dos votos. O padre religioso é aquele que não pode ter nada em nome dele. Exatamente, não pode ter nada em nome dele, pertence a uma congregação, portanto tem um fundador, né? Certo. Não está ligado diretamente ao bispo. Como eu, quando era seminarista, era agostiniano, um orgulho medonho, né, dessa cabeça incrível que era Santo Agostinho. Sim. E, então, o superior é a quem ele deve obediência, e o superior não é um bispo, né? Portanto, ele pode ser transferido, transitar. Mas já saiu de lá com essa ideia de ser um sacerdote secular? Não, eu fui religioso durante 9 anos, mas não cheguei a professar os votos perpétuos. O padre Fábio de Mello também era religioso, agora também é secular, né? Mas ele voltou para a congregação dos Deonianos. Ah, voltou? Voltou. Ah, é? Aham. Ai, eu não fiquei sabendo depois. O padre assim sai e volta. Pois é, existe um período que a pessoa fica, né? Chama de exclaustação, um período de experiência na diocese. Ele fez a experiência na diocese de Taubaté, porque também o bispo de lá era deoniano, né? Acho que deu para casar as duas coisas. Certo. Ele queria perceber como era essa experiência, estava naquela época do auge da sua carreira como cantor, né? Depois como escritor, ele é uma pessoa muito culta também. E depois acho que foi vendo que a situação não era bem essa mesmo, né? No meu caso, eu saí já como seminarista, não como padre. E quando é que o senhor se formou? Estou indo para o 9º ano. Né? Porque o padre se forma, ordena-se. Exato. Estou indo para o 9º ano já. 9º ano. E por que a ideia de vir para Dourado? O senhor conhecia Dourado da onde? Então, eu não conhecia Dourado. Porque olha, Dourado. a foto é grande, hein? Estamos exatamente nos extremos. Até Dourado, estamos nos extremos, Bahia e Mato Grosso do Sul. Né? É verdade. Na realidade, eu não conhecia nada daqui. Aliás, daqui eu sabia só de um fato, porque eu nasci num campo, na roça, como se chama lá, e um vizinho nosso dessa roça veio embora para o Mato Grosso do Sul, e era muito amigo do meu pai, ele mora ainda em Campo Grande, e acho que uns 30 anos atrás, 30 e poucos anos, eu era garoto ainda, ele mandou uma foto dos indígenas, ainda todos pelados. Perfeito, né? perfeito. Então eu tinha essa ideia do Mato Grosso do Sul. Quando eu fui para São Paulo para estudar, no primeiro ano eu conheci Dom Redovino ainda, que era Padre Redovino.
Ah, onde? Em Lorena? Não, conheci em São Paulo mesmo. Em um encontro eu estava entrando no seminário, como era a dimensão da vida religiosa, eu participei daquele âmbito que ele participava também. Depois, Dom Redovino, quando deixou de ser provincial, foi morar na casa, fazer uma experiência com um padre que era o meu orientador espiritual. Eita lá, pronto. Quando Deus quer. Pois é. Então depois as coisas foram andando, eu acabei que vim para cá. E ele que te convidou? De certa forma. De certa forma, não foi um convite explícito, mas houve algumas coincidências. Por exemplo, na faculdade de teologia tinha um seminarista que queria vir para Dourados. Aí Dom Redovino me ligou um dia e disse: olha, você poderia acompanhar o seminarista, né? Já que ele me conhecia. Então eu fiz um pouco esse acompanhamento para estar um pouco mais próximo. E depois, nos contatos com ele, ele foi me falando da diocese e eu fui dizendo também que tinha o desejo de fazer uma experiência no clero secular, embora eu não fosse padre ainda, eu não estava na teologia. Nos encaminhamos para isso, depois eu saí no metade da teologia, já fiquei na diocese, pertencendo à diocese, no entanto, continuei estudando em Taubaté. E em que ano o senhor chegou aqui? 2003, acho, 2003... Na verdade, o que eu vou dizer aqui também não desmerece nenhum outro padre, pelo contrário, tem muitos deles que são muito amigos meus e a quem admiro bastante. Mas do ponto de vista assim, de conhecimento, de cultura, etc. e tal, eu respeitava muito a figura do padre Wilson, né, que foi também pároco da catedral. Exato. E a outra pessoa era o senhor. Então eu falei, poxa vida, e quando mandaram o senhor para Laguna, eu falei, deve ser castigo. Não é possível. Camarada com a cultura dele, mas não quero também dizer que Laguna não merece o nosso carinho, mas bombas. E aí, o que foi essa transferência para Laguna, Carapã? Olha, quando se mexe em um sacerdote, nós temos um jogo de xadrez. Não podemos simplesmente dizer assim, vamos tirar o padre Crispim de uma função e depois desalojamos um outro de outra função para poder colocá-lo ali. Certo. Naquele período, eu já estava com 6 anos coordenando a diocese, os trabalhos pastorais, que são trabalhos exigentes, né? Eu viajava, para você ter ideia, aproximadamente 40 mil quilômetros por ano. Agora diminuiu, né? Agora diminuiu. A diocese não vira aí, né? Pois é. Então era um trabalho cansativo, tinha que preparar todo o trabalho de material formativo para as diversas pastorais e acompanhá-las, né? Isso criou um certo cansaço também. E depois também é importante esse revezamento de lideranças, né? Então eu já tinha... Tem alguns que não aceitam não, né, padre? Pois é, mas é muito bom que a gente faça isso. Eu sei, mas tem alguns que não aceitam. E quando não aceitam, como é que fica? Pois é, isso... Aí o conselho de presbíteros com o bispo ajuda a pessoa a aceitar. Ah, é? Sim. Pô, eu não queria vir para Dourados agora na volta, né? Foi o conselho de presbíteros e o bispo que me convenceram. Me convenceram também pela dinâmica daquilo que a gente chama do voto de obediência ao bispo, né? Já que a gente não tem o voto como os 3 votos, mas a gente tem ao bispo no dia da ordenação, a gente promete obediência, né? A grande verdade também, padre Crispim, e aqui também não vai nenhuma demagogia, até porque eu gosto mesmo dele, e eu acho que, dentre todos os bispos que eu conheci por ele, Dom Redovino é um camarada que ele não é chefe, ele é líder, Sim. É companheiro, é diretor espiritual. Eu me recordo uma vez que precisando dele, e naquela época, perturbado com a perda da minha filha, 16 anos de idade, com câncer, não é que eu deixei a Igreja Católica, não foi, até porque tem 2 coisas que eu jamais renegaria, seria renegar a mim mesmo, é o meu batismo, que nós vamos falar hoje, que se renova todo sábado. Tem gente que fala, mas batizou quando era inconsciente. Calma, você vai saber hoje como é que se faz. E, em particular, a devoção irrestrita que eu tenho pela Mãe de Jesus, né? Então, inclusive, onde me chamavam, eu não podia falar o nome Nossa Senhora, mas eu falava Maria e contava toda a história bíblica. Eu falei, não é minha, é aqui, ó, o Espírito Santo falando com Isabel e o Magnífico e tantas outras coisas. Até que chega um momento em que você vê que está faltando algo. E esse algo eu encontrei no Cerco de Jericó, ali na Igreja Nossa Senhora Aparecida, justamente com os carismáticos, e reforçado depois pelos campistas. Eu sou campista de primeiro e segundo já, de segundo. Eu falei, 5 dias no meio do mato ali e tal, fantástico.
Então, nesse tempo, a gente percebeu sim que a Igreja Católica ela tinha uma linha, vamos dizer assim, germânica, dura, certo? Severa. Eu tenho impressão com essa linha franciscana, né, que está vindo aí. Eu acho que a igreja vai fazer aquilo que eu escrevi até no artigo, ela vai abrir as portas, não para ceder aquilo ou outro, mas para abraçar. Porque eu tenho uma imagem comigo de que todas as igrejas formam o único exército que não salva e nem recupera seus soldados. Pelo contrário, mete o dedão e já vai apontando e vai botando para lá, vai botando para cá. Não é uma imagem que a gente tinha de todas as igrejas, não é só de um lado, não. Veja, no caso, você falou germânico, a gente se reporta que é o Papa anterior, né? Depois nós tivemos bispos aqui alemães também, 2 bispos alemães, e um outro descendente, o segundo também era descendente, depois de Dom Teodardo e Dom Alberto. Na realidade, para eles, né, eu tive a oportunidade de algumas vezes estar na Alemanha, para eles é muito comum aquilo que a gente chama da pessoa ser áspera, né? Isso. É muito comum. E para a gente aqui que tem uma outra dinâmica, né, uma mistura de raças, para a gente qualquer coisa já nos cai mal. Mas para eles isso é muito normal, uma certa... Mas para nós é terrível, né? Agora, no caso do Papa Bento XVI, né, eu acho que se nós estamos colhendo alguns frutos agora com Francisco, devemos ao Bento XVI, que foi abrindo um leque, né? Embora seja um homem com muita cultura, né? Um homem com 7 doutorados e tudo mais, né? Com uma dimensão assim de uma teologia muito profunda, ele foi abrindo. Quando o clero de Roma, em um dado momento, acho que no 3º ano do seu pontificado, perguntou para ele uma coisa, ele disse: eu não sei te responder. Como teólogo, eu até achei que eu sabia responder a pergunta que o padre fez, né? E ele exatamente... Você se recorda qual que era? Não me lembro direito, né? Alguma coisa o padre perguntou e eu estava acompanhando pela internet, né? E ele disse: olha, isso eu não sei te responder. Para dizer assim, bom, não é tudo que o Papa sabe, né? Não, um grande teólogo não sabe de tudo. Tem coisas que vão... Aliás, ele é infalível apenas quando está falando em dogma, né? Exatamente. Saiu daí, ele é um cristão como todos nós. Exato. E aí ele foi abrindo outros leques, né? Algumas vezes o Papa disse na Semana Santa para os cardeais, né? E repetiu agora, e o Papa Francisco repetiu agora no domingo de Ramos, que os cardeais eram príncipes, aquela ideia da Idade Média de príncipes, certo, né? Que era um aspecto da cultura da época, mas príncipes de um rei crucificado. Lembrassem disso, né? Não é brincadeira, pois não. Exatamente. Bento XVI disse: vocês são príncipes, mas não esqueçam, o vosso rei, né, é um rei crucificado. Portanto, muito se forte. Querem ser príncipe, é na cruz também. Né? É na cruz, é no sacrifício, não o sacrifício masoquista, mas o sacrifício de alguém que doa a vida pela comunidade, né? Que quer realmente fazer da sua vida um dom. Doar a vida é isso, não é simplesmente se jogar na cruz ou em outros ambientes de dores, mas estar pronto para ir ao encontro do outro, nas dores que o outro tem também, assumindo isso de uma forma que possa ir transformando em ressurreição. Então, esses aspectos que nós estamos vivendo hoje, né? O próprio Papa Bento XVI foi abrindo isso aqui. Eu gosto muito gostava muito de escutá-lo e de ler realmente aquilo que ele escrevia, de uma simplicidade muito grande, né? Um homem de uma grande cultura que consegue traduzir de uma maneira muito simples aquilo que a teologia de antes e de agora realmente nos propõe. Agora, do ponto de vista assim, da gente olhar a igreja como evangelizadora, não fica confuso, Padre Crispim, o poder temporal do Vaticano, certo? Como Estado, e o poder espiritual da igreja como legado de Cristo? Essa mistura não causa um pouco de transtorno? Aqui nós temos que voltar um pouquinho ao aspecto da teologia paulina, né? Nós estamos no mundo, precisamos estar. Algumas estruturas do mundo nós precisamos para nos apresentarmos ao mundo como cidadãos de outro lugar. São Paulo nos ajuda a verificar isso aqui. O Papa eleito agora disse: olha, o poder da igreja está no serviço. Nós devemos olhar a Santa Sé, porque o Vaticano é o Estado pequeno, a Santa Sé é o organismo que se relaciona com os países, como essa estrutura de serviço que se relaciona através da diplomacia
para realmente fazer com que os direitos humanos, né, com que o direito da liberdade de expressão, inclusive religiosa, possa acontecer em cada país. Então essa estrutura, ela é necessária. Agora ela corre um risco de ser contaminada pelas estruturas humanas. Principalmente, eu vejo isso quando se trata de banco, né? Sim. Que é o Banco Ambrosiano, né? Isso é horrível, né? Porque você vê as estripulias que aparecem lá dentro, falcatruas, inclusive até com intervenção, né, do Banco Central Italiano, sei lá de onde. Quer dizer, são coisas que a gente, claro, como Jesus disse, a minha igreja será dirigida por humanos. Exato. E a gente sabe o que vai acontecer, mas se tivesse menos poderes temporais, eu acho que as coisas andariam bem. Apesar de que, hoje em dia, quem não tem dinheiro não fala. Na realidade, esse poder temporal, se ele for bem usado, ele é interessante, né? O problema é como você trabalhar isso aqui. Dentro do Banco Ambrosiano, veja bem, os três cardeais que acompanhavam não são homens versados nessa questão da economia. Então você precisa trabalhar, é como num colégio católico hoje, né? Você imagina que o nosso colégio aqui em Dourados, você tem um grupo de irmãs e centenas de professores e outros funcionários. Como na Irlanda, por exemplo, que tem casos de pedofilia, que tinha um padre no meio e 30 professores. Então nesse ambiente onde você precisa... Às vezes, só interromper, dos 30 professores, 30 que eram pedófilos também? Sim. Bom, então vamos imaginar que fosse 100 professores, 30 pedófilos e aquele padre. Ninguém vai lembrar dos 30, só vai lembrar dos... Quando se fala, inclusive nessa questão da Irlanda, se coloca todo o universo dentro da estrutura eclesial hierárquica, não dentro da estrutura dos cristãos católicos que lá trabalhavam, né? E uns até que nem católicos eram, mas trabalhavam ali. Então, dentro do Banco Ambrosiano, nós tínhamos os eclesiásticos, aqueles ordenados, e depois uma gama de pessoas para trabalhar num banco, você sabe como é, né? E esta gama de pessoas é daí que realmente a coisa desandou. O Papa Bento XVI fez uma reforma completa para entregar o outro já, né? Foi tirando, submeteu o banco a todas as leis internacionais, né? Os bancos da Suíça não são submetidos. É um país de primeiro mundo, né? O Maluf tinha contas lá, né? Gordas. No entanto, o Banco do Vaticano agora passou a cumprir todos os acordos internacionais que os bancos, como os alemães e os italianos, também devem cumprir, né? Dentro dos organismos internacionais que algumas nações, infelizmente, ainda não adotaram, como a Suíça, que é um país considerado civilizado. E é um país que vive do sistema bancário, né? Exato. Uma coisa que nos chama a atenção, Padre Crispim, é o seguinte: se o celibato é um dom de Deus, é uma dádiva, como é que tratam o caso dos pedófilos? Não seria um motivo de falar, companheiro, você não é do ramo aqui não, você vai cair fora. Não seria assim? Porque veja, a questão... o que é dom, o que é dádiva é dádiva. Se é de Deus, não tem como haver ali, né, intermédio, nem nada. Se houver tempo, eu gostaria de distinguir a questão da vocação, né, do vocare chamado, para a questão da patologia, que é a doença, né? Veja, primeiro nós precisamos entender, a pedofilia sempre existiu, né? Porque é uma patologia, ela é uma doença. É uma doença. É uma doença, né? Agora, nós podemos classificar a pedofilia dos últimos 50 anos para cá numa sociedade promíscua. Nós estamos numa sociedade promíscua. Eu agora no mestrado de psicologia, deu para pesquisar um pouquinho sobre isso também. Uma sociedade onde você prostitui o jovem e a criança precisa se mostrar corporalmente falando para ser, né, vista. Perfeito. Se você pega alguém que tem uma raiz da doença que não está desenvolvida ainda, você vai potencializar isso por 100 e por 200. Então você vai, ao invés de ajudar o pedófilo que tem um pequeno desvio, né, a tomar consciência que aquilo é uma doença, você vai aflorar a doença. Não é por acaso que existe no Congresso já um projeto de lei que baixa, né, a idade para ser considerado pedofilia, cai para 12 anos. 12 anos a pessoa é criança, claro, né? Criança, se diz hoje com 18 anos a pessoa ainda é criança ainda, né? Então, veja bem, essa sociedade que foi tornando
as pessoas mais promíscuas, parece que foi aflorando os instintos que fazem parte da pessoa humana, e nós devemos aproveitá-los bem, mas não podemos fazer com que eles tomem conta da pessoa humana. Essa sociedade foi permitindo isso, e ela foi criando pessoas doentes, cada vez mais. Então é nesse contexto. Agora, o celibato é uma coisa prevista, né? Prevista e incentivada pelo próprio Cristo. Mateus 19, lá no versículo 12, diz: há eunucos, que são pessoas que não teriam relações, que nasceram assim. Necessariamente não fala que era o homossexual, que nasceram assim, isto é, pode ter uma disfunção que não tem aptidão sexual. Há eunucos... Interrompendo, apesar que para mim o eunuco ele não tem nada a ver com homossexual. Exato. Ele é aquele sujeito, vamos dizer, assexuado. Ele não tem vontade de fazer sexo com ninguém, nem hétero, nem homem, nem nada. Já o homo não, ele rejeita o alter para ficar com o homo. Exato, né? Exato. Aí no caso, Jesus ainda relaciona um outro caso, eunucos feitos assim, que seriam aquelas pessoas... Na época de Jesus é bom lembrar que existiam reis e famílias grandes, onde o patriarca tinha várias mulheres. Então o cara não ia deixar um cara cuidando de uma das suas esposas. Capava todos. Claro, capava, né? E Jesus fala de uma outra classe de eunucos, que aqueles que escolheram o reino de Deus. É neste caso que nós podemos compreender o sacerdócio. São Paulo fala isso também no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, se eu não me engano. Logo no 3º versículo ele diz: gostaria que todos fossem como eu. Perfeito. Depois do capítulo... Falando para os presbíteros. Exatamente. Depois ele se relaciona às viúvas e os solteiros no versículo 9. Gostaria que as viúvas e os solteiros também fossem como eu. Não é uma ordem, mas é um conselho, diz ele, né? Então você vê que aqui existe uma vocação para que a pessoa realmente assuma um estado de vida sem ter uma companheira. Eu vou abrir aqui um parênteses, que um dia desses aí eu estava comentando com um pastor, porque eu tenho a impressão que determinados grupos chamados evangélicos, eles pegam Maria como bode expiatório para bater doído, porque parece que ela não tem defesa, né? Essa história de falar que Maria, a Nossa Senhora, teve muitos filhos, contradiz com tudo que você tem na Sagrada Escritura. Você pega os grandes profetas, nenhum deles, se era casada, deixou a mulher. Jeremias era apaixonado, que só um doido para a menina, ele falou: negativo, meu serviço. E assim Elias, assim Eliseu e tudo mais. Quando nós chegamos, pega o profeta Oséias, ele botou a mulher com castigo, né? Mandou pegar uma prostituta, né? Para dizer que Israel se comportava com Deus como se fosse uma prostituta. Mas você pega Jesus, solteiro, você pega Paulo, se virou solteiro. E Pedro só fala da sogra, mas nunca falou da mulher. Tá? Então eu pergunto, a troco de quê que Maria ia ter mais filhos se ela recebeu a incumbência de cuidar do rei do mundo? Certo? Não, eu vou cuidar de Jesus, não, vou misturar aqui uma molecada aqui, sabe? É sem pretexto racional, é sem nenhuma alusão racional. Quer falar assim, olha, xinga e tal, mas não inventa um troço desse aí. Mas está escrito lá que os irmãos de Jesus. Irmãos de Jesus são como todos os evangélicos. A Torá fala meu irmão. Fosse imaginar que Nossa Senhora tinha mais de 1 milhão de filhos. O que você ia falar? Sobre Pedro, né? Inclusive, em um dado momento, Pedro diz: Senhor, nós deixamos todos, pai, mãe, filhos, esposa, para te seguir. Fala isso. Acabou, pronto. Né? Não se sabe em que contexto realmente quando ele usa a palavra esposa, né? Mas ele fala. Então a gente precisa olhar isso aqui de uma maneira bem mais ampla. Aí, em relação à questão, em relação ao celibato, as pessoas sempre perguntam assim: mas padre, quando eu era mais novo, que era mais bonito, o pessoal dizia assim: mas como é que pode, né? Deixar o senhor ficar sem casar, que castigo. Eu digo: não, primeiro você pergunta se eu tenho direito de ficar sem casar. Eu tenho direito de ser solteiro. Eu tenho o direito de fazer uma escolha por um serviço sem necessariamente precisar de uma companheira. Isto não quer dizer que eu não acho o casamento interessante. Aliás, o padre que não tem vocação para casar, se ele não fosse realmente um bom pai, pode tirá-lo do seminário. Será um péssimo padre. Né? Como é que é? Repete. Se o padre não tiver vocação realmente para ser um bom pai, tire do seminário. Será um péssimo padre, né? Mas porque na verdade todo padre ele é um pai. Exatamente. Agora, por causa de algo maior,
a gente faz uma renúncia. Quer dizer, é um direito que nós temos, que o sacerdote tem, né? Quanto à questão de Maria, eu até começaria com uma outra coisa. Vamos fazer o seguinte, guarde bem isso aí. Segundo, guarde também a possibilidade, né, já que todo mundo fala de mudança na igreja, possibilidade de que em alguns casos, principalmente nos padres seculares, venha um dia a igreja aceitar o casamento. Isso nós vamos falar depois do nosso intervalo, dando a deixa para os nossos patrocinadores. Dourados em Revista volta já já.